está no Duas Saídas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do seu podcast sobre o basquete nacional, a 33ª edição do seu podcast sobre o basquete nacional. Comigo, Fábio Toledo e Lucas Guanais. Salve, salve, Guanais. Salve, salve, Fábio. 33 anos, idade de Cristo, chegamos aí, né? 33 edições, anos não. Por que a gente sempre tem que falar isso, né? É impressionante. 22 é dois patinhos na lagoa. 51 é boa ideia. A gente é muito previsível nessa vida, né? Ou viveu a geração do bingo. Exato. Vamos lá, tem muito assunto aqui pela frente, aqui no Duas Saídas. E a gente começa, né, falando da grande expectativa, né, para essa semana. Tem Jogos Olímpicos começando e tem Brasil na Olimpíada no basquete. Acho que agora chegou o momento, né, Guanais? Os jogadores até já iniciaram, já estão na fase final, né, de preparação para os Jogos. Todo mundo chegando lá em Paris, e no caso do basquete em Lille, né, onde vai acontecer a primeira fase. É o momento. É o momento, Fábio, e se você me dissesse semanas atrás que hoje estaríamos gravando, fazendo a prévia da seleção brasileira dos Jogos de Paris, eu não ia acreditar muito não, né? Mas já passamos por essa fase da surpresa, apesar de ainda ser muito legal, percebemos e notarmos que o basquete brasileiro está nos Jogos Olímpicos de 2024, porque começa já no próximo sábado, Fábio, dia 27 de julho, 12h15, horário bom de sábado para todo mundo assistir, Brasil e França. Depois na terça-feira, às 4 da tarde, no dia 30 de julho, temos Brasil e Alemanha. Por fim, no dia 2 de agosto, uma sexta-feira, temos Brasil e Japão no horário bem japonês, né? Às 6 da manhã, parece que a gente tá em Tóquio ainda, né? Horário bem de madrugada. Jogando a favor deles, hein? E lembrando, né, o regulamento desses Jogos Olímpicos são 3 grupos com 4 seleções em cada. As seleções se enfrentam em turno único dentro do próprio grupo, as 2 melhores de cada chave avançam, assim como os 2 melhores terceiros, totalizando então 8 das 12 equipes classificadas para a fase seguinte, aí quartas de final, semi e final como estamos acostumados. O Brasil não está no grupo dos mais fáceis, Fábio, mas eu vou te falar que, claro, não é que eu confie numa classificação, que eu acho que o Brasil vai destruir tudo, mas eu tava um pouco mais desanimado, com menos perspectivas do que eu estou hoje. Até pelos amistosos que eu pude acompanhar das seleções rivais do Brasil, de França, Alemanha e Japão, deu para ver que não tem ninguém voando, tá? Que não tem ninguém no auge do basquete. Claro, o que eu digo em relação a amistosos é em desempenho, é em desenvoltura, em fluidez de jogo, né? Não é em resultado. Resultado de amistoso não importa nada. Mas eu noto, por exemplo, vendo os nossos adversários na estreia, os donos da casa, franceses ainda muito travados, Fábio. Franceses que, quando a bola não está na mão de Wembanyama, Batum ou Fournier, com muita dificuldade de jogar. Os armadores não têm conseguido fazer o time jogar. O time tá sem desenvoltura dentro de quadra. O próprio Wembanyama disse na segunda-feira, Fábio, dia 22, abre aspas, né? Ele disse que faltam 6 dias para os jogos e ainda não estamos prontos. Ele reconhece que a França tem deixado a desejar e, claro, ainda é muito favorita contra o Brasil, mas eu já começo a vislumbrar um cenário. Eu vejo um mundo aí em que a França joga mal. Porque o Petrovic teve já um tempo para pensar, né, em como fazer, né, o seu plano de jogo, né, não vai ser muito no afogadilho ali, né? E para sorte ou para azar da França, muitos jogadores conhecidos, né, internacionalmente, com passagem por NBA e tudo mais. Dá para ter noção do que vem pela frente. Difícil seria se você não soubesse o que ia acontecer. E talvez possa ser esse o cenário da França com relação ao Brasil, da Alemanha com relação ao Brasil, do Japão com relação ao Brasil. Porque eu acho que é um cenário mais desconhecido para eles encarar a seleção brasileira. Lógico que você tem ali nomes em passagem, né, pela NBA, com certo destaque na Europa agora, né, com o Iago, o Bruno Caboclo, principalmente ali
com o que foi apresentado no pré-olímpico, né? Acho que esse vai ser um ponto-chave, né, para o estudo das seleções aí com relação ao Brasil, mas em comparação com o que se sabe das outras seleções, principalmente Alemanha e França, é muito menor, né? Sabe-se muito menos o Brasil do que dá para saber, né, de franceses e alemães para esses jogos. Eu acho que esse fator surpresa pode ajudar, né, o Brasil. Ainda mais se tiver todos os atletas em condição ali de jogo. É isso que eu ia falar, nem a gente sabe como é que vai ser o Brasil, né? Isso. Porque é tão surpresa Brasil... que nem nós. E isso condiciona muito o jeito que a seleção joga. Ter um Iago, ter um Raulzinho, dá novas perspectivas para todo o elenco brasileiro, para a dupla com o Caboclo, e essa indefinição também gera uma indefinição na cabeça dos adversários, né? Então, claro, a França ainda é favorita, mas a França vem jogando muito mal e jogou muito mal também no Mundial do ano passado, né? Vale lembrar, lá na Ásia, a França não passou da primeira fase, tomou um pau do Canadá, 30 pontos do Canadá no primeiro jogo, depois tomou uma virada incrível no último período da Letônia, a França sem poder de decisão nenhum, ainda sem o Mbanyama, né? Isso muda muito o seu estilo de jogo quando você tem um gigante de 2,30 m quase, mas é um time que não tem funcionado, Fábio, por incrível que pareça. E aí você pega principalmente essa questão da armação, né? Que não tem dado certo, e que torna ainda mais importante a gente saber o que vai acontecer com o Brasil, porque... Cara, Albici, Strazel, Courdinier, Nitilikina, os caras que conduzem a bola para além dos outros que eu já tinha citado, não estão dando conta. Kunando decolou, ainda eu acho que tá um pouco mais interessante, mas ele tá bem mais velho já, né? Então, cara, Fournier, Batum e o Mbanyama com a bola na mão. Fora isso, a França tá com muitas dificuldades. Diferente, por exemplo, da Alemanha. Essa é uma seleção que eu já vi aí com um basquete muito mais interessante. É o mesmo grupo que vem jogando recentemente, né? O mesmo grupo campeão mundial ano passado. Dennis Schroeder jogando pra caramba. No mundo FIBA, o armador ele joga bem demais, o Schroeder. E, cara, talvez, pode não ser o melhor time no papel, mas é o time que vem jogando o melhor basquete disparado, a Alemanha. Então, até eu já vi algumas análises que colocam o Brasil com uma vitória certeira contra o Japão, e achando que ganha da Alemanha, não. Até pelo que a gente tem visto, a Alemanha é capaz de ser ainda mais difícil que a França, que a França tem atributos físicos quase intransponíveis, né? Mas em termos de basquete jogado, a Alemanha está muito melhor. A Alemanha está muito melhor que a gente. Então, tá bem complicada essa questão da Alemanha. Os irmãos Wagner também jogando muito bem. O Maodolo é outro que eu gosto bastante também. E de resto, são atletas um pouco mais irregulares, vai. O Isaac Bonga, o Niels Giffey, o Johannes Voigtmann, até o próprio Daniel Theis no mundo FIBA, o Johannes Tillman, o Obst também, são atletas de qualidade, mas atletas um pouco mais... Que não são todos os dias que brilham, mas ainda assim é uma seleção fortíssima que, lembrando, tem também o Oscar da Silva, né, o Brazuca Oscar da Silva, que joga por eles. A gente já explicou a situação dele, atrapalhada da CBB, que inclusive acho que a gente até vai voltar nesse tema hoje, Fábio. Você vê que as reverberações aí, né? O mundo dá voltas. E pra mim a melhor seleção do grupo hoje em basquete jogado. Não é melhor no papel, mas é a que melhor tem atuado. E que traz um pouco, né, da qualidade individual, traz um pouco de coletivo, um pouco de chutador de fora, um pouco de pegador de rebote, né? Eu acho que realmente é a seleção ali, não à toa, né, atual campeã mundial, porque tem de fato um time mais completo, né? E eu concordo com você, né? Dentro do grupo, eu acho que é a grande seleção aí, né, a ser batida, né? Um grande desafio para Brasil, para França principalmente. O Brasil, um sonho, né, de avançar para uma próxima fase, passa, claro, por uma vitória contra o Japão, né? Mas vai ser ali na última rodada. Mas se conseguir, né, beliscar um resultado até um pouco improvável com relação à França na estreia, vai ser interessante, né? Vai ser algo bem positivo se o Brasil conseguir chegar, né, na pegada que disputou o pré-olímpico, principalmente a final, né, a grande decisão contra a Letônia. O time pode sim, já pensou, você conseguir encaçapar umas bolas de 3 seguidas lá e o negócio fica bem a nosso favor, né? Então é algo ainda difícil de acontecer por conta das qualidades individuais que tem a França,
mas não é impossível não. Não é impossível, mas mesmo que não role, uma vitória contra o Japão e derrotas por poucos pontos contra a Alemanha e França devem ser suficientes para uma classificação. Um saldo positivo, no final das contas, ao término do primeiro turno, tende a ser suficiente para uma classificação. E do último lado temos o Japão, né, que, como falamos em episódios anteriores, não é uma seleção a se desprezar, tem bons nomes, tem Rui Hachimura do Los Angeles Lakers, tem Yuta Watanabe, que jogou pelo Phoenix Suns, jogou pelo Memphis também, jogou recentemente. Além disso, você tem Yuki Kamamura, você tem Akira Jacobs, você tem Josh Hawkinson, são jogadores muito bons, é uma seleção extremamente disciplinada, tá? Uma seleção que erra pouco, é uma seleção que tá engasgada um pouco, né? Porque jogou, tudo bem, ficou fora do cenário de elite internacional há muito tempo e voltou principalmente a partir dos Jogos de Tóquio, mas não fez uma grande campanha em Tóquio, não fez uma grande campanha no Mundial do ano passado, então tá engasgado, é um time bom, é um time que finalmente vai completo, né? Temporada passada, por exemplo, no Mundial, o Rui Hachimura estava lesionado, não jogou, então, e agora chega como principal nome desse time, né, dessa seleção, fez amistosos, e aqui eu vou ser comentarista de resultado, tá? Porque eu confesso que eu não assisti esses jogos e eu vou falar resultados já dizendo que eu não gosto de analisar por resultados. Mas o Japão enfrentou no começo do mês 2 vezes a Coreia do Sul, foram uma vitória e uma derrota em jogos apertados. Depois enfrentou Taiwan e perdeu, mas esse jogo aí não conta tanto, né? Foi com um elenco bem modificado. E agora, mais recentemente, na última semana, enfrentou a Alemanha, perdeu por 20 pontos, e enfrentou a Sérvia, perdeu também por 20 pontos. Mas é um time que está se preparando bem, é um time que, assim como o Brasil, vai chegar na última rodada, né, contra o próprio Brasil, sabendo do que precisa para classificar, e a gente não pode menosprezar de maneira alguma, é sim uma boa seleção. O Japão, vou ficar devendo análise dos jogos, dos amistosos do Japão, porque eu confesso que eu não assisti muito, eu vi um pouco contra a Alemanha só, mas a Alemanha foi bem superior, e eu não vi esse jogo inteiro também, então aqui eu vou ser bem honesto com vocês, eu não vou falar o que eu não vi não. E Guanais, até um fato curioso aqui, são 12 equipes, né, que estão disputando o torneio, e apenas 5 delas têm um treinador do mesmo país, né? A Austrália, né, que tem um australiano como técnico, a França, né, o time da casa, tem Porto Rico, além de Sérvia e Estados Unidos, né? Os outros países, né, a sua maioria ali tem um estadunidense, né, como o Sudão do Sul, o próprio Japão, né, o técnico dos Estados Unidos, mas a gente tem o nosso Petrovic, né, o croata, mas, por exemplo, na Espanha é o Sérgio Scariolo, que é italiano, né? No Canadá é o Jordi Fernandes, que é espanhol. Então, bem interessante essa troca, né, de ideias mesmo, de estilos de jogos, né, de intercâmbio. A Alemanha, o técnico é canadense, né, o Gordon Herbert. Bem interessante esse cenário, né, do basquete mundial, né, quando a gente chega nos Jogos Olímpicos e vê, né, como que tá acontecendo justamente esse intercâmbio também nas seleções. É realmente bem curioso. E para finalizar, né, o Brasil vai jogar contra o Canadá na quarta-feira, no dia 24, no amistoso a portões fechados. E não teremos transmissão, né? Vamos depender dos relatos oficiais da Confederação Brasileira de Basquete. É o único jogo, né, dessa preparação do Brasil, claro, após as partidas do pré-olímpico, né, os amistosos e o pré-olímpico em si, que obviamente também servem como preparação. É esse o cenário. Nosso próximo episódio regular, né, não vale o basquete brasileiro olímpico, que é a nossa série histórica que estamos fazendo nestas semanas. Nosso próximo episódio regular, vamos vir com a análise do primeiro jogo. Né, já vai ter acontecido Brasil e França, não vai ter acontecido ainda Alemanha e Japão, mas já vai dar pra gente ter o gostinho de comentar, Fábio, quem diria, hein? Um jogo do Brasil nas Olimpíadas. E agora a gente dá a sequência, passamos dos Jogos Olímpicos, mas a gente segue em CBB, né? A gente segue aí em todo o cenário que envolve a seleção brasileira aí, porque temos novidade, né, Guanais?
Carlos Nunes, ex-presidente da Confederação Brasileira de Basquete, vai ter que indenizar a entidade. Ele que foi presidente entre 2009 e 2017, curiosamente, né? Aquele momento de abismo, né? do basquete brasileiro. O Carlos Nunes, eu acho que a definição de nada é tão ruim que não possa piorar, né? O basquete brasileiro já vinha muito mal no início do século, né? Tanto é que toda a insatisfação que levou os clubes a criarem a Liga Nacional de Basquete, posteriormente o NBB, vieram antes do Carlos Nunes assumir a presidência, né? Quem era o presidente era o Grego, na época, na CBB, mas o Carlos Nunes assumiu e não fez literalmente nada para melhorar, pelo contrário, ele destruiu a CBB. Tem denúncias de corrupção, denúncias de desvio de dinheiro, a gestão foi péssima, a CBB perdeu convênios, perdeu patrocínio, foi suspensa pela FIBA, o Brasil ficou fora de competições internacionais de clubes e seleções em 2016 inteiro, quase não jogou as Olimpíadas que sediou, porque estava punido pela FIBA na época, os clubes perderam vagas na Liga das Américas, que é a atual Basketball Champions League Américas, a verba vinda do COB também, a verba de dinheiro público do Comitê Olímpico Brasileiro, da Lia Agnello Piva, a CBB não pôde receber por causa disso, e já falamos do Oscar da Silva, em 2015, né, ele entrou em contato com a CBB para defender a seleção brasileira e teve seu contato ignorado, e agora ele vai estar defendendo a Alemanha, e ele podia ser o nosso titular ao lado do Bruno Caboclo. E, pelo contrário, ele vai ser nosso adversário nos Jogos Olímpicos. Então, parabéns, Carlos Nunes. Fez uma gestão que foi tão ruim que assim que o Gui Peixoto assumiu a gestão atual da CBB, fez questão de processar o Carlos Nunes. E o início, as primeiras condenações estão vindo agora. Essa de R$300 mil, Fábio, é apenas por danos morais, porque os danos materiais ainda estão sendo calculados de tão complexa que está a situação. Então 300 mil é só pelo dano à imagem, é só pelo transtorno causado. Tipo, desculpe o transtorno, sabe? É só isso. A reparação financeira mesmo está sendo calculada e deve vir pesada em breve. Pois é, aqui pegando só aqui no reportagem do Atos Moura, né, no coluna do Guilherme Amado no portal Metrópolis, pegando aqui que o relatório do contador judicial apontou que 1,6 milhão de reais foi gasto do cartão corporativo sem justificativa. O perito também pontuou que a CBB deixou de pagar 1,9 milhão em impostos e 13,3 milhões em contratos. Então a primeira indenização, né, definida pela justiça, é justamente 300 mil reais por danos morais, mas ainda, como você falou, ainda tem muito mais por vir pela frente. E por mais que falemos em parte de dinheiro público, né, que é o que a CBB mexe também, mas as confederações esportivas no Brasil são entes jurídicos de direito privado. E o crime de corrupção privada não existia na época que o Carlos Nunes estava na presidência, então ele não pode ser preso. Tá? Hoje já existe, já tivemos inclusive dirigentes do Internacional, do time de futebol, sendo presos por corrupção privada, mas na época do Nunes não existia, então por isso ele não pode ser preso, a menos que se prove que ele continuou cometendo esse tipo de crime após sair da presidência, mas aí é outra história, né? No Twitter eu já vi algumas questões da galera falando que tinha que prender. Prender não dá, tá? Mas essa reparação financeira tem como. É um processo que deve ir longe ainda, tá? Mas aconteceu. E também, Fábio, nesse cenário todo, vale a gente lembrar, né? Ocorriam esses mandos e desmandos, esses problemas em gestão, em administração, gastos injustificados, e as contas eram aprovadas. As federações aprovavam as contas, os atletas muitas vezes aprovavam as contas, e aí cabe a parabenizarmos mais uma vez, não sei se já fizemos alguma vez no Duas Saídas, mas certamente já fizemos várias vezes no nosso antigo projeto, a Locomotiva Esportiva, parabenizar o Fábio Balaciano, né, do blog Bala na Sexta, que é o maior jornalista de basquete da década passada, que por anos e anos teve uma luta inglória, praticamente solitária, contra os desmandos da CBB, contra essa gestão pífia que a CBB teve na década passada, e ele era uma voz praticamente solitária em todo esse deserto da mídia esportiva brasileira. Então, se vocês quiserem saber como era a cobertura na época, procurem pelos posts da década passada do Fábio Balaciano, que vocês vão ter uma ideia. Todo ano ele fazia análise das contas da entidade, publicava, divulgava tudo que ele conseguia apurar dos
das denúncias de corrupção, dos problemas de gestão, e era basicamente o único. E até por isso é referência até hoje, né? Faz quase 8 anos que ele parou e ainda é referência para todo mundo. Com certeza. Fica, inclusive, a recomendação, né, para saber desse histórico, né? E, assim, muita gente que começou a conhecer um pouco mais o basquete nacional nos últimos tempos, né? Para entender um pouco de onde chegou, né? Da draga que a CBB chegou. Aliás, se você quiser saber mesmo, né, como que chegou, né, também pode ouvir o nosso podcast lá, porque desde os anos 30 já tinha muitos problemas, né, Guanais? Pois é, a gente vai chegar em 2016 ainda. Vai ser o nosso penúltimo episódio, inclusive. A gente avança, a gente vai falar do basquete feminino, passar rapidamente, né, pela WNBA, porque agora teve a pausa do All-Star Games e agora também vai ter a pausa para os Jogos Olímpicos. Os Jogos voltam apenas dia 15 de agosto, mas até antes, né, do confronto que teve, inclusive com vitória do time da WNBA contra o time dos Estados Unidos, teve confronto, na teoria seria o confronto entre duas brasileiras, mas na real aqui rolou apenas uma, né, que entrou em quadra no duelo entre Indiana Fever e Dallas Wings. A Damiris Dantas, jogando ali pelo Indiana Fever, entrou 12 minutos, né, fez 6 pontos ali, né, pegando 3 rebotes, desempenho sem muito destaque, mas ali na derrota, né, da sua equipe Indiana Fever para o Dallas Wings, que teve a Stephanie Soares no banco, mas ela não entrou em quadra. Mais um jogo ali que a Arike Ogunbowale chamou, né, para si. Teve a Odyssey Sims também se destacando para a vitória, uma rara vitória, inclusive, do Dallas Wings por 101-93. A Ogunbowale, que inclusive, né, no Jogo das Estrelas foi a cestinha, né, da vitória do time da WNBA. E a Camila também jogou, né, na semana aí com o time do Chicago, que venceu o Las Vegas Aces, um dos times que está ali na briga, na parte de cima, né? Tá quase um empate técnico, né? Do segundo para o quinto colocado, mais ou menos. O Chicago conseguiu a vitória por 93-85. A Camila jogou 30 minutos, fez 6 pontos apenas, pegou 8 rebotes. Um desempenho abaixo até, né, do rendimento normal da Camila. Teve 34 pontos da Kennedy Carter. O time do Chicago, então, conseguindo uma vitória para encerrar bem ali essa primeira parte, né, de jogos da WNBA, com o Chicago, então, na 8ª colocação, né, com 10 vitórias em 24 jogos. A Camila Cardoso conseguindo, junto com a sua equipe do Chicago, mais uma vitória aí na WNBA e se aproximando, inclusive, né, do Indiana Fever, que é o 7º colocado. Uma semana mais curta, o cenário das atletas brasileiras não mudou muito. Lembrando também, né, que não tivemos escolhidas no All-Star Game, né, então terminou ainda mais cedo a semana para elas. E como a gente disse no episódio passado, né, tomara que esse período sirva de recuperação para a Stephanie e para a Damiris também, e que a Camila consiga se entrosar ainda mais no seu time, que fez trocas recentemente também, que envolveu ali alas e armadoras também da equipe, e que volte melhor do que terminou antes dessa pausa, tanto o Dallas Wings da Stephanie e o Indiana Fever da Damiris. Agora o assunto é LBF, porque as finais seguem rolando. O Sampaio teve 2 match points acontecendo lá em Araraquara, né, contra o César Araraquara, mas a equipe da casa conseguiu ter a sua recuperação, né, fazendo o dever aí de casa no Gigantão. No jogo 3, a terceira partida, na qual o SESI entrou pressionado já, né, precisando da vitória ali para seguir vivo. O jogo, acho que não sei se por conta disso também, né, ele começou muito nervoso a partida, né, com muitos erros, não só do SESI, mas principalmente do Sampaio, até que o SESI conseguiu ali se organizar um pouco mais na metade do primeiro período ali, e a partir disso atropelou o Sampaio ali no final do primeiro período. 20-4. Nesse cenário, o Sampaio ficou 8 minutos sem pontuar. E isso numa final, né? Um absurdo, né? Muito difícil, inclusive, de se recuperar.
Porque quando o Sampaio foi responder já estava 23-9, e aí o SESI animado, né, com a vantagem construída, dificultou muito, né, pro Sampaio. Teve vida dura a equipe do Maranhão para se recuperar, tentou até reduzir a diferença ali no terceiro período para dar o bote, né, no quarto, naquela estratégia do time que está perdendo por muito, né, tentar reduzir ao máximo ali no terceiro quarto para ter condição, né, um pouco de fôlego para se recuperar nos minutos finais, mas também não foi possível, né, nessa partida, principalmente porque o SESI não deu espaço, né, conseguiu sair com a vitória por 69-48, e com destaque ali para Aline Moura, anotando 22 pontos, né, na vitória do SESI. Mas aquele negócio, né, Guanais? Uma final com placar ali, com a equipe fazendo menos de 50 pontos, deixa a desejar, né? Deixa a desejar, claro, em que pese a força ofensiva do SESI. A gente falou no episódio passado de que a equipe tinha sim condições de bater o Sampaio. Claro que o Sampaio era favorito por ter aberto 2-0, mas foram 2 partidas em São Luís que o SESI chegou no final com condições de vitória e não conseguiu decidir bem, não conseguiu resolver bem essas situações. Diferente do que aconteceu em Araraquara. Ali sim, o SESI conseguiu ser dominante o jogo todo e fechar bem também as partidas. E claro, deixa a desejar, deixa muito a desejar placares baixos, tá? Que numa final, uma das equipes não passar de 50 pontos. No outro jogo, o Sampaio não passou de 60 também. E isso é ruim, é claro, mas também mostra um pouco, né, desse poderio defensivo do SESI numa temporada que teve o placar mais baixo mesmo nessa LBF. Agora, para mim, o que mais deixa a desejar de tudo isso é o público em Araraquara, ou a falta dele. Ginásio completamente vazio, o Gigantão completamente vazio em Araraquara, numa final, gente. E de novo, volta na mesma história do NBB. Ah, mas o horário, mas não sei o que. Gente, é uma final. Se não agora, quando? Me explica quando que vai ter um público se não tem na final. Né? Então, já não teve na final da Copa LBF, não teve na final da LBF. Algo precisa ser repensado em Araraquara, porque, tudo bem, é mantido pelo SESI, a questão financeira não é um problema no sentido de depender de dinheiro de bilheteria, mas há de se ter uma integração com a comunidade, há de se ter uma integração com a cidade. E a gente não está nem falando de cidade de capital, de time de capital, né, que muitas vezes acabam ficando mais afastados de torcida por N motivos. São cidades do interior que costumam abraçar suas equipes. Em Araraquara não está rolando. E uma cidade que tem um histórico do basquete também, né? Então. Esse que é um ponto também crucial, que de fato não dá pra entender. E não aconteceu na final, não aconteceu na semifinal. Na semifinal teve jogo às 7 da noite, 8 da noite, que é um pouco mais cedo do que às 9, como tá acontecendo agora. Mas ainda assim, continua sem o mesmo problema de público. E no jogo 4, chama a atenção que foi uma partida mais equilibrada em comparação com a partida anterior. Começou também com os ataques em dificuldade, embora a Sossô tenha aparecido muito bem ali para o SESI no começo, só que ela fez 7 pontos, né, que seria muita coisa, só que o SESI fez 11 no primeiro período todo. O Sampaio também teve muitos problemas, especialmente com as pivôs e ao longo de todo o jogo, inclusive. Mas se o começo foi ruim ali, né, no primeiro período, depois a partida melhorou um pouco. A Rafaela chamou o jogo ali, foi protagonista pelo time do Sampaio. Depois veio a Cal, veio a Kaká, veio a Sassá também, bolas de 3. Deu um volume para o Sampaio, um volume que o Sampaio inclusive não mostrou no jogo 3 e também não estava mostrando no 4. Só que aí também apareceu novamente o garrafão do SESI levando a melhor, com Letícia Josefino, com a Érica e também com bolas importantes da Débora, que ela conseguiu ali pontos em contra-ataque, em roubada de bola, em transição rápida, né, e isso reduziu ali os danos para o SESI das bolas de 3 do Sampaio. E o jogo foi para o intervalo com o Sampaio ganhando por 2 pontos só. E aí no segundo tempo o Sampaio chegou a abrir 11, um time com maior volume ali com Sassá e Rafaela, mas ele travou na segunda parte do terceiro período, enquanto que o SESI foi diminuindo a diferença, né, no jogo interno, ali mais ou menos o que o Sampaio tinha como estratégia para fazer no jogo 3.
Só que não foi possível, né? O SESI, por sua vez, no jogo 4, teve mais sucesso, tanto que chegou pro quarto período com o jogo empatado em 47 pontos. E essa superioridade, inclusive, do SESI foi fundamental para os últimos 10 minutos ali. Porque teve essa recuperação, o time chegou com mais volume já pro quarto período, e além disso também teve a Vitória Marcelino também aparecendo muito bem para a partida ali, chamando o jogo, e aproveitou ali o melhor momento para abrir uma vantagem, uma ligeira vantagem. O Sampaio ainda conseguiu resistir com a Kaká, com a Rafaela, com a Sassá, com a Isa Sangalli um pouco sumida ali no jogo, mas apareceu ali na reta final. E a gente teve, faltando 2 minutos para acabar, um placar empatado. Só que aí na reta final a Sossô foi fundamental ali para o SESI de novo. Ela fez uma boa jogada, uma bela jogada com a Letícia Josefino para fazer a cesta pivô, roubou uma bola, fez cesta de 3, que é mais o que? Jogou muita bola ali na reta final e com muito mérito, então o SESI fechou melhor a partida para garantir o 5º jogo, agora novamente no Maranhão, vitória por 65-58 para o SESI. E agora a gente vai, enfim, para o 5º e derradeiro jogo, dali do dia 23, agora não sai mais, viu, Guanais? É tudo no 5º jogo e, claro, o Sampaio pode ter ali uma vantagem por jogar em casa, mas jogo 5 não tem favorito, né? A gente já viu isso várias vezes no feminino, no masculino também. No dia 23, terça-feira, às 9 horas da noite, em São Luís do Maranhão, Sampaio e SESI na decisão da LBF 2024. Além disso, né, eu acho que o fato do Sampaio vir de 2 jogos irregulares também chama um pouco, né, a atenção nesse momento, né? Parece que finalmente o Sampaio está começando a sentir um pouco a rotação. Né? Parece um pouco, né? Algo que o time encontrou um pouco de problema na semifinal, né, contra o Campinas. Agora nesse jogo nessa série contra o SESI, tá sentindo um pouco mais na questão do garrafão, né, a falta da Batiste. Eu acho que tem um pouco disso também. Vamos ver se agora, retornando, né, pro Maranhão, vai ter a torcida presente, né, ter a pressão, e de fato tem uma torcida grande ali presente nos jogos do Sampaio, diferente do que acontece em Araraquara. Porém o SESI vem no melhor momento, né? Talvez até seja o melhor momento para o SESI conseguir roubar uma vitória no Maranhão, pelo momento do Sampaio e pelo momento do SESI, mas como sempre, né, o Sampaio jogando com mais serenidade, né, ou com uma noite inspirada da Sassá, como foi nas primeiras partidas ali, o Sampaio pode ser superior. Mas o fato é que esse momento, né, das duas equipes deixa o SESI com boas condições também. Não, claro, o SESI tem muitos atributos também e parece que está crescendo na hora certa, inclusive, né, o que faz muita diferença numa série apertada de playoffs como essa. Então, tá realmente tudo aberto, jogaço, não percam, e no próximo episódio a gente chega com a análise da campeã. Pois é, né, inclusive quando a gente pôr no ar aqui, né, nessa terça-feira, o jogo já vai estar rolando, já vai ter acabado, se você estiver ouvindo já no dia seguinte. Então, fica de olho aí pro jogo decisivo, a grande final da Liga de Basquete Feminino. E agora a gente fala de Liga de Desenvolvimento de Basquete, a LDB, que encerrou, né, a sua primeira fase, que vai ter agora na próxima fase as suas 3 séries, né, de acordo com a classificação das equipes, né, a série bronze, série prata e série ouro, para definir aí, né, além de definir, né, o campeão da LDB e tudo mais, mas para seguir dando, né, espaço para os atletas aí na Liga de Desenvolvimento, né, Guanais? Foi uma semana, inclusive, muito emocionante até nas disputas pelas últimas vagas. Lembrando, né, foram 2 grupos de 13, duelos dentro do próprio grupo em turno único. As 4 primeiras foram para a série ouro, disputando o título, de 5º a 8º para a série prata, de 9º a 12º
para a Série Bronze, apenas os 13º de cada chave estão eliminados. No grupo A é Goiânia, que não venceu nenhuma partida, ficou 0-12 na competição, e no grupo B foi Maringá, que também zerou na competição, 0-12. O resto, todas as outras 24 equipes com pelo menos uma vitória, Fábio. E vamos para a definição das séries, e depois a gente fala um pouquinho, principalmente dos jogadores que mais se destacaram. Na Série Ouro, tá? Nos dois grupos da Série Ouro, o grupo C, porque agora as duas chaves se misturam, né? Nos grupos das séries da fase final, que serão disputadas em agosto. Série Ouro, grupo C: Pinheiros, Corinthians, Franca e Minas. Grupo D: Flamengo, Paulistano, Cruzeiro e São José dos Campos. Na Série Prata, o grupo E ficou com Mogi, Botafogo, São Paulo e Brasília. O grupo F com Caxias, Instituto Setaf, Viva Vida, Ponta Grossa e Thalia. E na Série Bronze, no grupo G, Cerrado, Pato, Campo Mourão e Basquete Cearense. E no grupo H, Vasco, Bauru, Unifacisa e União Corinthians. Claro, ainda tem tempo, né, pra gente ver como é que vão ser essas séries, tanto em termos de momento quanto em termos de elenco também, porque as equipes podem se reforçar, podem perder atletas, tanto para outros times quanto também para o profissional, né? Porque em agosto começa o Campeonato Paulista Adulto, né? Então alguns jogadores podem ser requisitados, inclusive para jogar, mas é fato, né? Eu acho que as séries acabaram dividindo bem as forças dessa LDB. Eu destaco principalmente Pinheiros e Paulistano de um lado, Flamengo e Corinthians de outro, né, que foram os dois primeiros de cada grupo, não à toa, tá? Não é apenas por resultadismo, foram de fato os melhores desempenhos. Na verdade, até em questão de desempenho, eu gostei mais do Corinthians do que do Flamengo, por exemplo, e mais do Paulistano do que do Pinheiros, né? Mas Cruzeiro, Minas, Franca e São José também têm elencos muito bons e podem brigar, mas eu acho que o título deve ficar com um dos primeiros colocados mesmo. Tudo indica que vai ser esse o caminho, né? Mas com certeza vão ser séries pegadas, até porque, embora não tenha talvez o mesmo elenco, né, a qualidade de jogo do que esses times que ficaram com as melhores campanhas, mas São José, Minas, Cruzeiro, próprio Franca, tem elementos ali individuais, né, que pode garantir um resultado decisivo. Eu acho que esse é um ponto bem importante para essa fase final aí da Série Ouro, porque ali estão, inclusive, nomes que estão se destacando, né, no campeonato. Você tem o Vini Silva no Minas, o próprio Léo, né, o Léo Abreu, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tem o Natan, né, no SESI, tem o Afonso também, destaque ali no Garrafão do São José. Enfim, nomes que podem ser importantes, decisivos para ter uma surpresa talvez ali, né, dentro dessa sequência de disputas, né, justamente aí para tentar desbancar algum desses times que teve maior destaque, né, na primeira fase aí dos confrontos diretos ali, né, no começo do campeonato. Claro, eu coloco também o Cauã Raimundo do Corinthians, foi muito bem, o Gregatti do Mogi aí já na Série Prata também o Thiago Marques do São Paulo é outro que foi muito legal. O Minas, ele fica muito ancorado num trio que tem 3 dos melhores jogadores da competição, mas são só os 3, né? Basicamente os 3, que é o Vini Silva, que você já mencionou, além do Rodrigues e do Yuri Netune. Tem bastante gente. O Pinheiros tem o Adiel, né, que é 2002, ainda pode jogar. Mas vamos falar um pouquinho do Léo Abreu, Fábio, rapidamente. O armador do Cruzeiro, o irmão do Gui Abreu, jogador do Paulistano, do time adulto do Paulistano. Porque o Léo Abreu fez uma LDB tão incrível, Fábio, tão incrível, porque ele bateu o recorde histórico de assistências, que era de 18 com o Tico Faria no passado. Ele fez 20 assistências num jogo só nessa temporada. E também, Fábio, ele se tornou o maior assistente de todos os tempos da LDB, somando todas as edições. E ele nem jogou todas, né? Ele ultrapassou o GG, que era o recordista com 341 assistências, e ele está com 342, ainda tem aí pelo menos mais 5 jogos nessa temporada. Isso tudo, Fábio, em 5 LDBs. Ele começou a jogar lá em 2018 pelo Franca, mas fez só 4 jogos, ele ainda era muito novinho.
ele só jogou LDB de novo a partir de 2021, né? Ele ficou fora em 2019, 2020 não teve por causa da pandemia, então ele jogou 5, né? 18, 21, 22, 23, 24, e agora ele já é um líder histórico em assistências e ainda tem mais 5 jogos para fazer, para aumentar ainda mais essa diferença. Além de tudo, ele conseguiu um triplo-duplo ainda, né? Coisa que é raríssima de acontecer no basquete brasileiro. E com ótimas médias, né, de pontos, rebotes e assistências, né? Uma média de 11 pontos, 7 rebotes e 8 assistências, né? Quase uma média de triplo-duplo, né, justamente. Então, sendo protagonista, né, desse time do Cruzeiro, e mais um desses atletas aqui, a gente vê o desenvolvimento ao longo de cada LDB que disputa. E do Léo Abreu até mais curioso, porque é a, digamos, quarta, né, que ele tem mais presença, e 4 em times diferentes, né? No Franca, no São José, no Paulistano e no Cruzeiro agora. E mostra um pouco, né, uma característica de adaptação, né, que ele tem ali dentro, né, de um projeto, né, dentro de um time. É justamente algo importante, né, para um atleta adulto, né, para um atleta que tem tudo, né, para aparecer também no cenário principal aí do basquete nacional. Não, com toda certeza, é uma peça importante já no Cruzeiro, independente do caminho que tome profissionalmente, né, ele é um cara relevante, e se o Cruzeiro acabar não tendo um time adulto, deve ter, né, mas se porventura não tiver, com certeza vai ser visado por alguma equipe do NBB. O Léo Abreu já tem 22 anos e chega muito gabaritado nessa temporada. E falando em chegar gabaritado, Fábio, até puxando para o nosso próximo tópico, sabe quem ainda pode jogar LDB? Quem? Reinando Santos, a nova contratação do Pinheiros. Tem ainda 20 anos de idade, foi anunciado nesta segunda-feira, no dia 22, pelo Pinheiros, e está em idade de LDB. Pode jogar a fase final. Pois é, né? Agora, aproveitando a deixa, com a presença do Reinando Pinheiros, né? Uma das novidades mais recentes aqui, né, do mercado do basquete. O Reinan, então, sendo uma contratação para a equipe do Pinheiros, que pode, inclusive, jogar essa reta final de LDB. Vai trabalhar também com um técnico que ele já conhece, né? Então, um cenário bem interessante, né, para o Reinan para essa próxima temporada. O Reinan deixou o Franca temporada retrasada rumo ao Overtime Elite, né, uma liga nova formada apenas por jogadores jovens nos Estados Unidos, em busca de mais visibilidade, mais espaço na NBA. Foi uma decisão, na época, já extremamente arriscada, pelo fato da Overtime não ser uma liga de tanto sucesso, ser uma liga de nível técnico baixo, mas que, vamos lá, se você ainda tivesse tempo de quadra e destaque o suficiente, você ainda podia chamar a atenção de alguma equipe da NBA. Não foi o que aconteceu com o Reinan, ele não teve esse protagonismo, ele não teve essa chance que ele esperava ter, esse tempo de quadra. Foi uma ida... É duro dizer isso, mas serviu só em termos financeiros, que ele ganhou um bom dinheiro lá, mas em termos técnicos ele perdeu um ano, considerando que o objetivo dele é NBA, né? Nessa busca pela NBA ele perdeu um ano, e é uma busca curta, né? Uma busca que os jogadores não conseguem fazer depois que deixam de ser jovens. Mas o Reinan volta, então, dá um passo atrás, volta para o cenário brasileiro. Ele até podia tentar alguma coisa nos Estados Unidos mesmo ou na Europa, mas também não tinha tanto mercado assim, né? Não tinha tanto mercado assim porque não fez uma boa temporada ano passado, e agora volta para ser destaque numa equipe em que ele vai ter sim muito tempo de quadra, vai ser bom para ele, vai ser bom para o Pinheiros, e eu achei que foi uma decisão legal, uma decisão melhor do que a decisão dele de ir para Overtime no ano passado, né? Lembrando que ele estava inscrito no draft esse ano, né? Ele estava com o nome e retirou o nome, né? Tirou da lista antes ali do draft e pode tentar se destacar por aqui, quem sabe? O Pinheiros já mandou vários caras para fora, né? Então ele pode ser mais um nessa lista aí. Quem sabe, se ele tiver a maturidade certa, se ele tiver o desenvolvimento certo nesse ano, espaço em tese ele vai ter. 2 deles recentes, Caboclo e Jorginho, né? Exatamente. Eu acho que o Caboclo já não é tão recente assim, né? Faz 10 anos. Mas, sim. Recente, eu digo, dos últimos nomes aí, né, digamos. Bom, e dentro do mercado também, já que a gente falou de um jovem, né, que agora tá retornando, um cara que, até por conta das lesões, acabou, né, tendo que segurar um pouco aí o seu desenvolvimento, sua ida, né, pra fora do Brasil,
agora tá rumando de fato, né, pra Europa, né, Guanais? O Gabriel Jaú indo pro basquete da Grécia. Gabriel Jaú era um nome considerado na NBA, Fábio, e se não na NBA, na elite europeia. Né, principalmente quando ele surgiu no Bauru, surgiu ali com muita qualidade a partir de 2016, mas ele ficou literalmente 2 anos parado. Né, ele ficou 1 ano por causa de uma lesão, quando foi voltar ainda nos treinamentos, a mesma lesão, a cirurgia se desfez, né, não foi nem uma nova lesão, foi a cirurgia se desfez mesmo. Ele ficou um 2º ano parado, ainda voltou bem no Bauru, foi bem pro Flamengo. Claro, tem gente que não é o maior fã do basquete dele e tal, ele tem problemas com faltas, talvez ele precise melhorar um pouquinho a tomada de decisão, mas o fato é que o Jaú é um pivôzaço, né? Um pivô de muita qualidade técnica, também tem posição física, sabe jogar perto e longe da cesta, no ataque e na defesa, é um cara muito bom e tá indo aí para um 2º escalão de meio de tabela da Grécia. Tomara que ele consiga ter tempo de quadra, que ele consiga se destacar. O Gabriel Jaú tem o mesmo problema do Jorginho nesse ponto, né, de que ele já não está indo mais tão jovem, com tanto tempo assim para desenvolvimento, e a questão financeira pode acabar pesando um pouco, porque ele não vai lá para ganhar tanto, ele vai lá para jogar na Europa. Então tem essa questão também, né, que pode acontecer, mas toda a sorte do mundo para ele. Tomara que funcione. Gabriel Jaú é de fato um grande nome a ser considerado já no próximo ciclo, né, talvez se Felício aposentar, alguma coisa do tipo. O Gabriel Jaú é um cara que frequentemente está na seleção. Seria muito importante que ele conseguisse se desenvolver também no basquete europeu. E o Colossus ainda vai jogar a Champions, né, pela primeira vez na próxima temporada, a partir de outubro. Então o Jaú ainda vai ter oportunidade numa competição continental da Europa, que pode ser muito bom para ele. Você iria morar numa ilha grega? Dependendo das circunstâncias. É para lá que ele vai, para a ilha de Rhodes. Mas é bem distante, inclusive, ali das cidades principais ali da Grécia. Mas na área, no espaço ali das ilhas, né? Ali na Grécia, no Mar Egeu. E falando até dentro do cenário internacional, Guanais, temos o Thiago Splitter, né, que vai treinar o Paris, né? Ele está indo com a seleção para Paris, vai ficar por lá, né? Pois é, ele foi anunciado como o técnico do Paris FC, né, que é o time de basquete, que, Fábio, nessa temporada vai disputar a Euroliga, né, um dos times que entrou no principal torneio europeu. Isso é espetacular, né? A primeira vez que a gente tem um técnico brasileiro na Euroliga. E é a primeira experiência do Thiago Splitter como técnico principal, né? Ele é assistente técnico na NBA há um bom tempo, foi técnico da seleção sub-23 da seleção brasileira, na seleção principal agora ele é assistente e vai treinar um time de Euroliga logo de cara. As possibilidades são enormes. Seria muito legal até se o Thiago Splitter conseguisse fazer na Euroliga o que o Galvani fez na D-League, né? De levar brasileiros, dar espaço, desenvolver e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, é um espaço nunca antes ocupado por um técnico brasileiro. É algo que pode ser de fato histórico e tomara que dure muito tempo numa posição como essa. Todo sucesso para o Thiago Splitter, então, nessa oportunidade aí, né? De estar no basquete francês, no Paris e na Euroliga. Voltando agora para o cenário nacional, Guanais. Ainda a Grécia, né? Ainda a Grécia, né? Vamos falar de uma novidade agora, né? Para a próxima temporada, lá em Santa Cruz do Sul. Pois é, a União Corinthians está numa movimentação muito interessante nessa intertemporada. Já anunciou o argentino Johnny Machuca, o ala Felipe Vezaro. Vai anunciar também pivô de Kembe, também já anunciou o Fabrício Russo, o Fabrício Veríssimo também, e a manutenção do Taylor, o jovem armador também. E além disso, a renovação do Dwayne Johnson, né, um dos principais jogadores do último NBB. Dele, pô. Um dos principais jogadores do NBB. E anunciou nesta semana, Fábio, pegando todo mundo de surpresa, Rafael Lanaras, de 22 anos. Você já ouviu falar? Parece o nome de jogador da Master Liga, mas não é. Não é. Ele é um jogador grego, Fábio. Ele é um ala de 22 anos, ainda muito jovem. Ele tem 22 hoje. Quando o NBB começar, ele já vai ter feito 23, né? Então ele não é idade LDB também, não confundam com isso. Mas ele estava na 3ª divisão da França. É uma contratação completamente fora do padrão, fora da caixa, né? Bem criativo, para dizer o mínimo.
pelo União Corinthians. E não é a primeira vez, né? E não, exatamente, não é a primeira vez. O União Corinthians já contou com o Djokovic, né, um pivô sérvio ano passado, agora conta com o Alagrego. Será a primeira vez que um atleta da Grécia vai jogar pelo NBB. Novamente, eu não vou mentir pra vocês e falar que eu já conhecia ele. Na terceira divisão da França ele jogava, por favor. Pô, você não acompanha a terceirona francesa? Não acompanho. Ele jogava no Rueil, né, que é um time da região metropolitana de Paris, ficou em 7º lugar na última temporada da terceira divisão francesa. Apesar de eu não ter visto ainda o jogo dele, todo mundo fala muito bem, as análises que eu vi falam muito bem da sua defesa, né, que ele é um cara extremamente enérgico dentro de quadra, que tem uma defesa muito boa e que consegue também carregar a bola, né? Então não vai ser ali só o Taylor, não vai ser só o Johnny Machuca que pode carregar a bola, pelo menos pelas análises preliminares, né? Também as análises mostram que ele trabalha muito bem em pick and roll e também tem o chute do perímetro, né? Ano passado, por exemplo, ele chutou 40% de 3 pontos na terceira divisão francesa. É um número considerável e com volume, né? Não é com amostragem baixa, não. Ele teve volume. Então, é um cara que pode sim agregar para o União Corinthians, claro, num nível maior, né? O nível do NBB é maior do que o nível da terceira divisão francesa, mas ele chega com estatísticas, com atributos interessantes. É uma contratação bem diferente, por exemplo, daquela que o Brasília fez há vários anos atrás do Luc Lombardi, né? Que era um francês que jogava na 5ª divisão, acho que da Espanha, que nem chegou a estrear. E esse chega com pelo menos um pouco de... Ele tem que apresentar. Né, ele chega com um pouquinho de currículo, com um pouquinho de status, pelo menos. Né? Claro, o NBB vai representar um salto na carreira dele, mas ele chega numa evolução, desde ali das categorias de base, jogando também pela terceira divisão da Alemanha, depois na terceira divisão da França, onde o seu nível de basquete subiu muito, e agora vem pro Brasil, tô bem curioso. E permanecendo lá no sul do país, Guanais, o Pato anunciou a contratação de Cauê Verzola para sua armação. Pois é, Verzola, Nate Barnes, tem o Gabriel Novaes também. O Pato tá mantendo parte da base e trouxe um reforço muito importante. Eu gosto muito do Cauê Verzola, é um cara que ajuda bem a organizar suas equipes. A gente viu o que ele fez com o Vasco temporada passada, principalmente na primeira metade, antes dele se lesionar, como o Vasco dependia bastante dessa organização dele. Eu gosto bastante do jogo do Verzola, acredito que numa equipe como o Pato ele pode ser um dos protagonistas e ajudar muito o desenvolvimento do basquete em Pato Branco. Gosto bastante. Tanto que em certo momento no Vasco ele foi protagonista também, né? Um nome total, figurou na nossa corrida pelo MVP em boa parte do tempo. E que traz um coletivo também, né? Você tem o Barnes com um cara que tem essa habilidade individual, tal. Tem também o Verzola para, né, distribuir o jogo, então nome bem interessante aí para a equipe do Pato para a próxima temporada. E agora, saindo do sul, indo para o nordeste, o Carcalion anunciou, né, a renovação de 3 nomes importantes, né, para sua equipe, mais uma temporada. 3 nomes importantes, a gente tem ali o Oresta, né, armador argentino, um dos principais do último campeonato, a gente votou nele para melhor armador, inclusive, renovou. McClanahan, cestinha nato, também renovou por lá, assim como o Cassiano também teve a sua renovação confirmada, né. Outro que ficou por lá é o Salsamendi, o Fernando Salsamendi, que tá lesionado, até por conta disso, né, tá fazendo a recuperação por lá, vai começar a temporada por lá também. Ainda sem nenhum reforço em Fortaleza, mas chega bem aí com essas renovações, já tem uma base muito boa o Carcalion, Fábio. Outro nome que a gente esqueceu de falar, pelo União Corinthians, é o Pedro Nunes, né, que também vai renovar, então praticamente um elenco completo lá no União Corinthians. E por fim, uma notícia que saiu recentemente, mas ainda não foi confirmada pelo clube, né, mas quem anunciou foi o Arthur Salazar, é a contratação do Melvin Johnson pelo Corinthians. Ele que foi contratado 2-3 anos atrás pelo Timão, inclusive fomos nós que anunciamos, eu lembro disso na época, a contratação dele, mas ele nem chegou a jogar, ele foi embora por problemas burocráticos e volta agora com 31 anos, é um ala armador de muito volume de jogo, também um cestinha nato, um cara que pontua muito. Tô curioso para ver como o Corinthians vai encaixar ele, o Clark e o Thornton no mesmo time. Pode ser um problema, mas qualidade, talento bruto, o Corinthians está reunindo. Aí a questão é ver quantas bolas vai ter no jogo, talvez. O Elinho vai ter trabalho para armar, hein? Verdade. Mais alguém, Guanais? Não, acho que o que eu me lembro de cabeça é isso aí.
Então é isso aí, vamos encerrar o podcast hoje, que hoje a gente bateu o recorde aqui, né? A gente gravou um podcast da Olimpíada, agora gravando o podcast tradicional, semanal. A gente tá encerrando a gravação aqui depois da 1h30 da manhã, nosso cérebro já não tá funcionando mais. Não, mas... e assim, eu já tô falando baixinho porque eu moro em apartamento e tem 15 apartamentos do meu lado aqui, então eu tô falando mais baixo já. Tá quase no Asmir, né? A SMR tá atorando, daqui a pouco o porteiro liga aqui. Rapaz, eu já ouvi bater a porta aí, estão batendo aí já. Mas Guanais... Não é aqui, né? Não é aí. Mas Guanais, obrigado mais uma vez. Entregue a 33ª edição do podcast. É isso, galera. Muito obrigado pela audiência. E escutem também os nossos episódios do Basquete Brasileiro Olímpico, onde a gente conta todas as campanhas do Brasil no basquete nas Olimpíadas. A gente já lançou, no momento dessa gravação, a gente já lançou 6 episódios, o 7º já tá gravado, o 8º tá vindo aí também, e logo a gente termina. Tem muita história boa pra gente contar. Até o fim da Olimpíada a gente termina. Com certeza. A ideia era terminar antes, né? Mas a agenda não deu. Aí é difícil. Só não deu. A gente botou um sarrafo muito alto. Só não deu. Bem isso mesmo. Mas a gente vai acabar. E é isso, galera. Pra você que tá nos conferindo aqui até agora, nosso muito obrigado. Continue nos acompanhando aí nos podcasts do Brasil, Basquete Brasileiro Olímpico, né? E também na próxima semana com mais um podcast do Duas Saídas, com já a estreia brasileira nos Jogos Olímpicos, beleza? Um forte abraço e falou!